Bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos. Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Engenheiro Silvestre Pereira, declaro aberta a sessão solene pública comemorativa do 40º aniversário do 25 de Abril. Vamos iniciar esta sessão com poesia, com um excerto do poema As Portas que Abril Abriu, de Ari dos Santos, dito por Vicente Batalha. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra, onde entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhas, veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sob um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país, de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Ali, nas vinhas, sobredos, varas, socalcos, searas, serras, atalhas, veredas, lesírias e praias claras, vivia um povo tão pobre que partia para a guerra, para encher quem estava podre de comer a sua terra. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como a arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas mãos, sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão, esses que tinham lutado a defender o irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado sobre uma côdea de pão ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto, tem de haver distanciação. Uma pistola guardada nas dobras da sua opção, uma bala disparada contra a sua própria mão e uma força perseguida que na escolha do mais forte faz com que a força da vida seja maior do que a morte. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Posta a semente do cravo, começou a floração, do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão, porque o povo despojado lhe punha as armas na mão, pois também ele, humilhado na sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa, era preso e exilado, e no seu próprio país, muitas vezes estrangulado pelos generais senis. Capitão que não comanda, não pode ficar calado. É o povo que lhe ordena ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda e não hesite. Pode nascer um país no ventre de uma chaimite. Foi esta força viril, de antes quebrar que torcer, que em 25 de Abril fez Portugal renascer. Vai agora usar da palavra a excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, doutora Fernanda Aceiceira. Muito bom dia a todos e a todas, Sr. Presidente da Assembleia Municipal,
restantes representantes dos vários partidos e grupos aqui presentes e que irão intervir nesta cerimónia, senhores bombeiros municipais de Alcanena, senhores vereadores, presidentes de junta, senhor padre, senhor comandante distrital, que vem aqui também acompanhar-nos nesta sessão solene, e todos os restantes convidados e autarcas e população que está aqui presente. Cumprimentar também a TV Minde, que está a fazer a transmissão em direto desta sessão solene. O Concelho de Alcanena, mais uma vez, assinala com honra, com respeito e com dignidade o dia mais importante da nossa história contemporânea, o dia 25 de abril de 1974. O Dia da Liberdade, que este ano de 2014 assinala o seu aniversário, o seu 40º aniversário, ano em que o Concelho também comemora o seu centenário. A 25 de abril de 74, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português, interpretando os seus sentimentos mais profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício desses direitos e liberdades, os representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país. Estas palavras estão consagradas no preâmbulo da Constituição da República Portuguesa, a nossa lei fundamental. A memória não se pode apagar. Nessa madrugada luminosa, iniciada com a senha e depois do adeus, os militares saíram à rua e, cumprindo a ordem de operações, tomaram os pontos estratégicos do regime, na cidade de Lisboa. E o povo, apesar dos apelos para ficar em casa, encheu as ruas, aos milhares, para apoiar o gesto dos militares, aclamá-los e colocar cravos vermelhos nos canos das espingardas. Cravos vermelhos, o símbolo de uma revolução pacífica que espantou o mundo e colocou o nosso país no centro das atenções. Por isso, cumpre-me evocar e homenagear os militares de Abril, os capitães do movimento das Forças Armadas, que se reencontraram com o seu povo, restituindo-lhe a liberdade e a dignidade. A memória não se pode apagar. Por isso, é preciso inverter a situação e retomar a esperança e a confiança das portas que Abril abriu, como no poema de Ari dos Santos, que aqui hoje já foi evocado tão bem por Vicente Batalha, iniciando esta sessão solene. E na sua distinta pessoa, cumprimento todos os restantes participantes nas intervenções culturais que têm lugar nesta cerimónia. Para que a memória não se apague, é preciso cumprir Abril. Só valorizamos o que conhecemos, o que respeitamos. Se aplicado às pessoas, também se aplica aos factos, aos acontecimentos. A valorização do 25 de Abril, que neste ano de 2014 assinala os seus 40 anos, passa pelo conhecimento que temos, não só sobre os acontecimentos marcantes do próprio dia, como por tudo o que originou a conspiração que lhe deu origem, o pré-25 de Abril, assim como por compreender o que mudou, o pós-25 de Abril. Para quem não tinha idade para se recordar desta data histórica e por isso marcante para Portugal,
o papel da educação e da formação sobre o tema, transmitido quer pelas famílias, quer pelas escolas, é de extrema relevância. Acresce ainda o papel de todos nós, forças vivas, associações, entidades, personalidades várias, que por todo o país vão comemorando, ano após ano, o Dia da Liberdade. Hoje, para as gerações mais novas, poderá ser difícil compreender o significado desta data. Cerca de 70% da população portuguesa ou não era nascida ou tinha menos de 14 anos. Pode ser difícil compreender o que foram 48 anos sem liberdade, quando sempre se viveu em liberdade. Por sua vez, para os que viveram a guerra colonial, que perderam lá os filhos, os pais, os amigos, para os que sentiram e sofreram as consequências da repressão que levou à prisão muitos presos políticos, jamais se esquecerão desse passado e desta data, assim como de todos os que contribuíram e lutaram para que esse dia acontecesse. Guerra, repressão, prisão, morte, ditadura. Quem viveu esse período jamais se esquecerá destas duras realidades que destruíram vidas, que destruíram famílias. São realidades associadas ao nosso Portugal antes do 25 de Abril. Importa não esquecer que não se trata de ficção. É a realidade da história do nosso país. Os capitães de Abril lutaram por um país novo que, não obstante vicissitudes várias, conduziram a novos paradigmas da liberdade, da democracia, do desenvolvimento. De entre eles, os capitães de Abril, destaco o capitão Salgueiro Maia, herói da liberdade, que saiu de Santarém, à frente da coluna da Escola Prática de Cavalaria, para pôr fim ao estado a que isto chegou, usando as próprias palavras que dirigiu na parada aos homens que comandou. Salgueiro Maia decidiu o destino da Revolução, no Terreiro do Paço e na Rua do Arsenal, e foi ao Carmo exigir a rendição do regime na pessoa de Marcelo Caetano. Regressou a Santarém, vitoriado, sem nada pedir em troca, nem lugares, nem honrarias. Foi maltratado pelo poder e viu recusada a pensão por actos valorosos ao serviço da pátria. O poema que Manuel Alegre lhe dedicou e que hoje aqui será recordado é o símbolo da nossa gratidão eterna ao capitão Salgueiro Maia. Não reconhecer o que foi conquistado é ignorância e ingratidão. Desvirtuar os valores e princípios alcançados é irresponsabilidade e incompetência. Não seria apenas neste dia que se desdobra em sessões solenes que devíamos recordar Abril. 25 de Abril é, porventura, a data histórica sentida com maior afetividade pelos portugueses. É cultura, pensamento, sentimento que devem estar presentes nas nossas participações, nas nossas ações, na nossa vida. Ser um cidadão mais consciente do seu passado, mais ativo no seu presente, mais reflexivo perante o seu futuro, é continuar a lutar por um Portugal melhor. Honremos a memória de Abril. Hoje, dia 25 de Abril de 2014, voltamos a recordar Grândola Vila Morena, de José Afonso, interpretada pela tuna Robustuna Afonsina, cuja participação muito agradeço, e canção que simbolizou a segunda senha e que assinalou a determinação das operações no 25 de Abril de 74 e que hoje, passados 40 anos, volta a ser uma canção de luta, de reação, de manifestação, mas também de afirmação.
Prestemos aqui, por isso, mais uma vez, uma homenagem a este grande dia histórico. Hoje, e após 40 anos, o 25 de Abril deve continuar a estar vivo nas memórias, não só dos que o viveram, mas de todas as gerações que a ele devem poder nascer, crescer e viver em liberdade. Hoje precisamos de uma nova revolução. A revolução da consciência coletiva e mobilizadora de uma participação cívica plena, com uma sociedade mais qualificada e mais culta, mais interventiva, mais empreendedora e também socialmente mais solidária e responsável. Precisamos de uma cidadania mais interventiva e mais ativa. Todos os dias somos confrontados com direitos postos em causa. É a educação, com os jovens que abandonam a universidade por problemas económicos, que abandonam até o país. É a saúde, com reorganizações que tornam a saúde mais cara e mais distante, por isso mais inacessível. À justiça, com o encerramento de tribunais. Às pensões, para as quais se descontaram uma vida inteira. E todos os portugueses são testemunhas e simultaneamente protagonistas. A história portuguesa é uma história de lutas, de acontecimentos, de conquistas. É uma história que nos orgulha. Desde a era dos descobrimentos, em que partimos por mares nunca de antes navegados. Após 40 anos, não seria expectável que a sociedade portuguesa se encontrasse unida numa enorme revolta resignada, contra uma austeridade cega e sem limites, que agravou as desigualdades, que agravou a pobreza, contra a falta de expectativas dos jovens, que os obriga a partir. Deixámos para trás uma era de imigração em que os pais partiam e deixavam os filhos. Chegámos a uma era em que partem os filhos e deixam os pais. Estamos a lutar contra o flagelo do desemprego, que não escolhe idades, nem género, nem profissões. Estamos a lutar pela perda de direitos na educação e na saúde para todos, no encerramento de serviços próximos das pessoas, por se tentarem alterar identidades históricas e culturais, locais ou regionais, pela própria intromissão e desrespeito que não há memória sobre a autonomia do poder local. No ano do aniversário de mais dos 40 anos do 25 de Abril, celebra-se também o centenário do Conselho de Alcanena. É uma feliz coincidência. Temos vindo a assinalar o centenário em toda a programação deste ano 2014, que terá a sua expressão maior no próximo dia 8 de maio e que se irá prolongar até maio de 2015. É um momento de festa, de alegria, de afirmação e dignificação. Renovo o meu convite, em nome da Câmara Municipal de Alcanena, ao envolvimento, à participação de toda a população do Conselho. Somos um Conselho da República, que estejamos unidos na nossa identidade e história comuns. Por isso, centremo-nos no essencial. Participemos todos em conjunto no programa das comemorações do centenário do Conselho de Alcanena. Com a esperança renovada de Abril, vamos fazer de Maio uma grande festa. Uma festa que afirma as nossas capacidades, energias, potencialidades, que estimula a nossa autoestima coletiva, que dignifica e projeta o nosso Conselho para um futuro cada vez mais próspero e mais feliz. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva o Conselho de Alcanena, viva Portugal! Obrigada. Vamos ouvir agora os poemas 25 de Abril e Revolução, de Sofia de Melo Breiner,
ditos por André Conceição e Inês Gaivoto. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial, inteiro e limpo. Onde emergimos da noite e do silêncio e livres, habitamos a substância do tempo. Como casa limpa, como chão varrido, como porta aberta. Como por início, como tempo novo, sem mancha nem vício. Como a voz do mar, interior de um povo. Como página em branco, onde o poema emerge. Como arquitetura do homem que ergue sua habitação. Vai usar da palavra o representante da CDU, Coligação Democrática Unitária, Sr. Ricardo Nogueira. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, caros cidadãos. A Revolução de Abril foi o momento mais luminoso da história de Portugal. Tempo de alegria coletiva de povo nas ruas, a despedaçar algemas e mordaças, a conquistar a liberdade, exercendo-a e conferindo-lhe o seu verdadeiro e amplo significado. Tempo de afirmação entusiástica e consciente da defesa do interesse nacional, que é o interesse dos trabalhadores e do povo, no quadro da independência e da soberania de Portugal. Tempo de início da construção de um tempo novo, de justiça social, de direitos humanos reconhecidos, de paz e solidariedade para com todos os países e povos do mundo. Tempo da construção da mais avançada democracia alguma vez existente em Portugal, uma democracia económica, social, política, cultural e com uma determinante componente participativa. A Revolução de Abril não se limitou a mudar a forma do domínio político das classes dominantes. Não foi um dia, não foi um momento. Foi um processo no qual intervieram uma componente militar, o movimento das Forças Armadas, e uma componente democrática popular. Foi a intervenção e a aliança destas duas componentes, o movimento das Forças Armadas e o povo, que determinaram a força e o conteúdo da Revolução, conduzindo à instauração do regime democrático por via revolucionária, no qual as amplas liberdades políticas se tornaram indissociáveis de outras conquistas indispensáveis ao desenvolvimento do país e à defesa das liberdades e do próprio regime democrático. Nacionalizações, reforma agrária, controle operário, descolonização, direitos sociais e culturais e melhoria significativa das condições de vida do nosso povo. Como disse Álvaro Cunhal, nem o povo sem os militares poderiam ter derrubado a ditadura e realizar a Revolução Democrática, nem os militares sem o povo poderiam fazê-lo. Hoje, 40 anos passados, vivemos um momento de profundo retrocesso civilizacional, com o agravamento das condições de vida, das condições de trabalho, o aumento dos horários de trabalho, saque aos salários e pensões, brutal extorsão fiscal. Aprofunda-se e consolida-se o modelo da mão de obra barata. Consolida-se a inversão das forças do capital face ao trabalho. Regressou em força a filosofia da beneficência, da esmola, das obras de misericórdia dos senhores do dinheiro a favor dos pobrezinhos. Um apelo a uma responsabilidade forçada de cada cidadão, de forma a garantir a sua ajuda para resolver os problemas sociais de que o Estado se demite. Inclusive, a forma de beneficência para com os artistas e a arte através do mecenato, naturalmente sempre com a cenoura de um benefíciozinho fiscal. A economia está reduzida a uma interpretação ficcionada de números, indicadores, índices, rácios, médias, procurando distorcer a realidade, a insistência na autoculpabilização das vítimas, viver acima das suas possibilidades, a ocultação por trás do conceito de austeridade, do empobrecimento de uns, muitos, para o enriquecimento de outros, poucos. No tecido económico, as privatizações das empresas e setores estratégicos entregam na mão dos estrangeiros a condução, planeamento e fornecimento de bens e serviços essenciais como a energia, as comunicações, os seguros, a logística, infraestruturas e meio de transportes. EDP, REN, Caixa Seguros, a ANA, Silopor, CTT, etc, etc, etc. A EDP está na mão dos chineses. E são os portugueses e as suas empresas que continuam a ver subir as tarifas da energia elétrica. As tarifas continuarão a subir até 2020.
É a ironia do nosso sistema elétrico português, obra-prima das privatizações e liberalizações do PS, do PSD e do CDS. Quanto mais energia elétrica produzimos, com fontes primárias gratuitas, a chuva e o vento, mais a tarifa sobe. PSD e CDS conduzem Portugal a um desastre de proporções incalculáveis, com políticas devastadoras no Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a ciência e a cultura. Tapam os olhos e não enxergam a devastação e os destroços de 3 anos de ajustamento, que agravam brutalmente as desigualdades sociais. Atualmente, há mais portugueses na pobreza e mais famílias endividadas. Há um descontentamento generalizado, medo do futuro e falta de perspectivas. Há quase 1,5 milhão de desempregados. Um número que só não é pior porque milhares de jovens e menos jovens são expulsos do país, mais de 10 mil por mês. Parte significativa com elevadas qualificações. A desertificação e o agravamento dos desequilíbrios regionais das zonas do interior e do mundo rural continua, justificando o encerramento de tribunais e repartições de finanças e muitos outros serviços de proximidade, que produzirá mais desertificação e desequilíbrios, enquanto o Governo, na sua suprema hipocrisia, cria uma agência para o desenvolvimento e a coesão do Conselho de Concertação Territorial. Entre contratos swap e BPNs, voaram 10 mil milhões dos cofres de Estado, 1.000 euros a cada português. Torna-se difícil acreditar que não há dinheiro. Vivemos acima das nossas possibilidades? Explique-se lá isto a um reformado com 259,4 euros de reforma por mês. Os problemas tentam resolver-se das formas mais ridículas, de formas tão ridículas como insanas. O preço da força de trabalho parece ser a variável única de ajustamento económico e a estratégica única para ganhos de competitividade. A raspadinha da fatura, o Banco de Fomento, que está para nascer desde que o Governo tomou posse, enquanto o Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos, acumula prejuízos em negócios especulativos e aventuras internacionais, os vistos gold, os quadros do Miró, enfim. E é a função pública, é cada vez mais a perseguida como causa de todos os males. Mas mais grave que tudo o presente são os problemas criados ao futuro deste país, porque está em causa o futuro desta comunidade, velha, de mais de 8 séculos. Está em causa a sua soberania e independência, a sua soberania como um lugar de uma produção económica e de uma cultura e de uma língua e de um povo. A não ser que nos resignemos a ser uma região periférica da Europa para turistas ricos do Norte. E os capitães de Abril podem vir à Assembleia desde que fiquem caladinhos para não incomodar. Por tudo o que foi dito, para o PCP, as comemorações do 40º aniversário da Revolução de Abril devem ser um momento e um tempo de reflexão e, sobretudo, de afirmar nas ruas a indignação e recusa pelo que estão a fazer ao povo e a Portugal, à sua história e ao seu futuro. Um momento de resistência e luta contra esta ofensiva reacionária, contra as forças que pretendem ajustar contas com Abril, agredindo a democracia, a soberania, a liberdade e o desenvolvimento de Portugal. Lutaremos sempre numa inabalável afirmação de confiança pelos valores de Abril, no futuro de Abril, no futuro de Portugal. Viva o 25 de Abril. Muito obrigado. De seguida, vamos ouvir o Soneto do Trabalho, de Ari dos Santos, dito por Bruno Oliveira. Das prensas, dos martelos, das bigornas, das foices, dos arados, das charruas, das alfaias, dos cascos e das dornas, é que nasce a canção que anda nas ruas. Um povo não é livre em águas mornas, não se abre a liberdade com gazuas. À força do teu braço é que transformas as fábricas e as terras que são tuas. Abre os olhos e vê, ser vigilante. A reação não passará adiante do teu punho fechado contra o medo. Levanta-te, meu povo, não é tarde. Agora é que o mar canta, é que o sol arde. Pois quando o povo acorda, é sempre cedo.
das prensas, dos martelos, das bigornas, das foices, dos arados, das charruas, das alfaias, dos cascos e das dornas. É que nasce a canção que anda nas ruas. Um povo não é livre em águas mornas, não se abre a liberdade com gazoas. À força do teu braço é que transformas as fábricas e as terras que são tuas. Abre os olhos e vê-se é vigilante, a reação não passará adiante do teu punho fechado contra o medo. Levanta-te, meu povo, não é tarde, agora é que o mar canta, é que o sol arde, pois quando o povo acorda é sempre cedo. Vai agora usar da palavra o representante dos independentes pelo Conselho de Alcanena, Dr. Edgar Pereira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena e nestas duas entidades, toda a população do Conselho de Alcanena, eu cumprimento. Muito bom dia. Vou começar por vos ler uma pequena história publicada antes de 25 de abril de 1974. Chama-se Torá e diz o seguinte: Jeová achou que era a altura de pôr as coisas no seu lugar. Lá de cima acenou a Moisés. Moisés foi logo, tropeçando por vezes nas lajes e evitando o mais possível a sarça ardente. Quando chegou ao cimo, tiveram os dois uma conferência cimeira, claro. A primeira, se não estou em erro. No dia seguinte, Moisés desceu. Trazia umas tábuas debaixo do braço. Eram a lei. Olhou em volta, viu o seu povo aglomerado, atento, e disse para todos os que estavam à espera: está aqui tudo escrito. Tudo. É assim mesmo e não há qualquer dúvida. Quem não quiser, que se vá embora já. Alguns foram. Então, começou o serviço militar obrigatório e fez o primeiro discurso patriótico. Depois disso, é o que se vê. Esta história faz parte de um livro chamado Os Contos do Gin-Tónico, de Mário Henrique Leiria, livro proibido, vendido às escondidas. Dava direito a férias na cadeia para quem vendia e para quem o comprava. Já agora, para quem estiver interessado, a lista dos 900 livros proibidos pela censura até 25 de abril de 74 está disponível num ficheiro disponibilizado pelo Jornal do Expresso. Isto era Portugal antes de 25 de abril de 74. Agora temos governantes que, talvez por mera coincidência, nos dizem o mesmo. Isto é assim e não há qualquer dúvida. Quem não quiser, que se vá embora. E muitos estão mesmo a ir e para sempre. Há alguns números referentes à imigração que importa referir. Em 1973, imigraram 79.517 portugueses. Em 1975, num tempo para muitos caótico, só emigraram 24.811 portugueses. De facto, havia um povo que acreditava no seu país. Mas em 2011, esse número passou para 100.000 e em 2012, o país conseguiu a proeza de mandar embora 121.418 portugueses. Como é possível continuarmos a ouvir discursos de vitória, a não haver vergonha, a não haver sequer um pedido de desculpa às pessoas que tiveram de partir, às famílias que foram separadas? No inquérito europeu recente, promovido pelo Eurostat, entretanto, perguntaram-se às pessoas dos diferentes países se estavam muito ou nada satisfeitos com a democracia do seu país. E numa escala de 0 a 5, Portugal ocupou nada mais, nada menos do que o último lugar, com 1,8.
Estes dados foram confirmados recentemente pela Universidade Católica de Lisboa. Ainda naquele trabalho do Eurostat, refere-se que 7% dos portugueses, só 7% dos portugueses assinaram uma petição. Os nossos vizinhos espanhóis, por exemplo, 35% deles já assinaram uma petição. Só 7% dos portugueses participaram numa manifestação. Trabalhar num partido ou num movimento cívico, só 1%. Foi aqui que chegámos. E fomos todos responsáveis. Atentemos um pouco às taxas de abstenção verificadas nos diferentes atos eleitorais. Assembleia da República, por exemplo. 1975, abstenção 8,5%. 2011, 41,9%. Presidência da República, 1976, 24,6%. 2011, 53,5%. Nas autárquicas, em 2013, um número de 47,4%. Já agora, no nosso Conselho, em 1976, a abstenção foi de 28,2%. Em 2013, 41,9%. Estes dados confirmam que somos um país com baixa representatividade. São poucos os cidadãos que assumem ter eleito os nossos governantes, sejam nacionais ou autárquicos. Nenhum governante pode ficar tranquilo. Nenhum cidadão deve ficar tranquilo. Foi aqui que chegámos. E, no entanto, fomos todos responsáveis. E essa responsabilidade foi-nos dada com o 25 de Abril de 1974. O 25 de Abril de 1964 trouxe a liberdade de expressão, o direito de opinião, o direito à educação, à informação, mas trouxe com isso a responsabilidade da decisão. Também, em 1970, 25,7% dos portugueses eram analfabetos. Hoje, felizmente, somos só, ou ainda, 5,2%. Mas quanto maior a educação, maior a responsabilidade. Somos todos responsáveis e, como tal, devíamos aprender a pensar por nós, a questionarmos, a duvidar, a saber ouvir todas as opiniões para daí podermos pensar melhor e decidir melhor. Qualquer proposta, venha de onde vier, merece ser analisada e bem ponderada. Só depois devemos decidir. Enganam-se aqueles que, à partida, dizem ter tomado uma boa decisão. Todos sabemos que as decisões só são avaliadas depois de executadas. Por isso, quanto maior o confronto de ideias, maior a probabilidade de uma decisão vir a ser a mais adequada. Deixar que os outros decidam por nós. Deixar que nos pisem sem uma revolta. Dizer que sim, só por medo de dizer que não, e assim perder a esmola daquele que explora, é querer voltar 40 anos atrás. É isto que está a acontecer no nosso país. Olhemos um pouco para o nosso Conselho. Relembro a abstenção nas autárquicas, 41,9%. Não há um jornal, uma rádio, felizmente uma televisão, provavelmente ainda com pouca expressão na comunidade. Não há um espaço de contraditório. Poucas pessoas têm acesso à informação. Apenas no âmbito restrito dos partidos ou movimentos cívicos. Não há debates, não há participação das populações, não há transparência. Há uma maioria legítima que muitas vezes não questiona, por vezes amorfa, subserviente, que não tem dúvidas. Há uma oposição que tenta, nem sempre bem, questionar sem destruir, que tem o direito de contribuir para melhorar as decisões, mas muitas vezes não pode ter sido em conta, porque há interesses partidários ou meros ou outros, menos claros, que se sobrepõem ao interesse coletivo. Vivemos um tempo de egoísmo, individualismo, corporativismo, e estas são as novas ideologias dominantes. A juntar a isto, ou acima de tudo isto, temos a corrupção, considerada por muitos o maior flagelo de Portugal. Tirando alguns países de leste, só estamos acima da Itália e da Grécia. Entretanto, andamos distraídos com a época a que Mário Vargas Llosa chamou de civilização do espetáculo. Corremos atrás de foguetes, de slogans, de agências de publicidade, de assessores da imagem e, acima de tudo,
de um grupo de oportunistas com vontade de chegar ao poder, não com o objetivo da causa pública, mas por causas particulares. Compram-se votos com falsas promessas, sem qualquer pudor. Veja-se o exemplo que vem de leste, com um presidente da Rússia que diz aos ucranianos: atenção ao que a CEE está a fazer a Portugal. Temos ainda a extrema-direita francesa, portanto, esfiada pela fascista Marine Le Pen, a dizer aos franceses: vejam o que a CEE está a fazer a Portugal. E já vai à frente nas sondagens. Haverá aqui alguém que acredita na bondade destas duas personagens políticas? Vivemos um país, o nosso, que com todos os erros e defeitos ainda pode dar lições de comportamento democrático, quer a uns, quer a outros. A nossa democracia é jovem, devemos aprender com o que não está a correr bem, juntar o que nos une, discutir o que nos separa. Foi para isto que aconteceu Abril, em 1974. Foi para podermos ser nós todos a decidir o que queremos. Porque Abril é o que está aqui a acontecer. É poder estarmos aqui hoje sem medo a dizer o que nos vai na alma, estar aqui com vontade de dar o nosso contributo para melhorar o presente e o futuro. Na disposição de plantarmos uma árvore, mesmo que não esteja cá já para me sentar a descansar os meus ossos velhos e cansados, mas uma árvore de sombra para os meus netos poderem ter um espaço para brincar, sonhar e amar debaixo dela. Vivemos num país de irmãos ricos que enriquecem a explorar os irmãos pobres e estamos a sentir que não somos capazes de alterar este sistema. Mas vivemos ainda num mundo onde há sempre alguém que resiste, onde há sempre alguém que diz não. E em 1972, José Mário Branco editou um álbum chamado Margem, de certa maneira, onde tinha uma canção com um poema de Sérgio Godinho intitulado A História da Velha Mãe e dos seus 2 filhos. E é com esse poema que quero terminar a minha intervenção. Ai, o meu pobre filho, que rico que é. Ai, o meu rico filho, que pobre que é. Nascidos do mesmo ventre, um vive de joelhos para o outro passar à frente, e esta velha mãe para aqui já no sol poente. Um dia há muito tempo vi-os partir, levando cada um do outro o porvir. Seguiram pela estrada fora. Um voltou-se para trás e disse: adeus que me vou embora. Voltaremos trazendo connosco a vitória. De que vitória falas, disse eu então? De que faz um escravo do teu irmão? Ou de uma outra que arrebenta como um rio de fúria no peito feito tormenta, quando não há nada a perder no que se tenta? Passaram muitos anos sem mais saber nem por onde paravam, nem se por ter criado os 2 do mesmo chão eram ainda irmãos, partilhavam ainda o pão, e o silêncio enchia de morte o meu coração. Depois vieram novas que o que vivia da miséria do outro se enriquecia. Não foi para isto que andei dias que foram longos e noites que não contei a lutar para ter a justiça como lei. Às vezes rogo pragas de os ver assim. Sinto assim uma faca dentro de mim. Sei que estou velho e doente, mas para ver o mundo girar de um modo diferente, ainda sei gritar e arreganhar o dente. Estou quase a ir embora, mas deixo aqui 2 palavras para um filho que perdi. Não quero dar-te conselhos, mas se é o teu próprio irmão que te faz viver de joelhos, doa a quem doer. Faz o que tens a fazer. Muito obrigado. Vamos agora ouvir o poema Sentidos de Abril, um poema inédito da autoria de Bruno Gomes Dias, dito pelo próprio. Eu, letra após letra, via o arrasto. Mortos, presos, exilados, torturados, sentia na pele a dor da liberdade trancada, enquanto juntavam aos poucos, sem medo da opressão armada. Foi ao som do adeus que se ouviu seja bem-vindo, e com instinto se levantaram aos poucos. E era aquela sola gasta a bater na gravilha, que trazia o cheirinho bom à liberdade. Foi de Santarém que partiu o general Salgueiro Maia, dita na vossa mente, um herói de Portugal. E avança de lenço branco na mão, mas o abra-fogo foi exclamado, e com ato honrado, aquele alferes expressou todo o batalhão.
E neste dia, poucos vêm mais que cravos, mas eu sinto, de verdade, que os sonhos se tornaram realidade, por aqueles que morreram a falar de vontade, num Portugal manchado por sorrisos forçados. Vai agora usar da palavra o representante do CDS-PP Partido Popular, Sr. António Fresco. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Excelentíssimos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, autoridades civis e militares, colegas autarcas, ilustres convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. 40 anos decorridos, o 25 de Abril é para o povo português sinónimo de liberdade. Este ano também se comemora o centenário do Concelho de Alcanena. A liberdade é a expressão maior que o ser humano pode alcançar. Vivendo sem meias, para muitos é difícil entender o significado desta data, porque não a viveram. Congratulo-me com a ação desenvolvida por homens e mulheres do nosso país, que de forma anónima e altruísta prestam ajuda aos mais desfavorecidos e necessitados. Nesta fase crítica, infelizmente, ainda há grandes franjas da população no desemprego, na insegurança e, sobretudo, na incerteza. Não quero, num dia em que se comemora uma data tão importante, sair desta sala com um ar derrotista, porque acredito que é possível ter esperança neste país. Fazemos parte de um povo que deu novos mundos ao mundo. Temos nos nossos imigrantes uma das provas de que é possível ter sucesso. Somos conhecidos em toda a Europa e por todo o mundo como um povo honesto e trabalhador. Entre os nossos jovens conseguimos ter gente qualificada e competitiva. Nos quadros do nosso país, prova de que, mesmo nos momentos mais difíceis, temos capacidade para competir no espaço global a que pertencemos. No entanto, muitos jovens qualificados são obrigados a abdicar do país porque não encontram emprego em Portugal e têm que o procurar fora e emigrar para o estrangeiro. A Revolução de Abril não se esgota na ação militar, organizada pelo movimento das Forças Armadas, mas em todos aqueles que deram o seu contributo para este ato libertador e revolucionário que percorreu o país de norte a sul. Aboliu a censura de imprensa, libertou os presos políticos, trouxe o povo para a rua em grandiosas e espontâneas manifestações, abriu o caminho à organização de partidos políticos e de sindicatos. Minhas senhoras e meus senhores, o espírito do 25 de Abril não se resumiu apenas ao espaço Portugal continental. Proporcionou a independência das antigas colónias portuguesas, que estavam sob a alçada de um país colonizador. Nem tudo correu bem. Os transtornos da guerra colonial e até da própria escravização, que não foi bem planeada e atempada, não teve alguns acontecimentos tristes, sangrentos e de guerra civil. Felizmente está a perspectivar-se a paz nesses países que estiveram sob a administração portuguesa. Continuamos a fazer um caminho que não está concluído, que tem tido avanços e recuos, mas estamos empenhados em continuar a construir a liberdade e a democracia. Viva Abril, viva o Concelho de Alcanena, viva Portugal! Vai usar da palavra o representante do PPD-PST, Partido Social Democrata, José Neto. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara de Alcanena, Excelentíssimos representantes das forças políticas com assento na Assembleia Municipal, caros vereadores e demais aqui presentes, entidades de segurança pública e civil, caros autarcas, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Depois de conquistas inequívocas, de feitos dignos de registro, de muitas esperanças adiadas e de muitos erros que não devem ser repetidos, não podemos deixar que, 40 anos depois da Revolução, as comemorações do 25 de Abril se transformem em momentos meramente discursivos. Para os que podem falar do 25 de Abril na primeira pessoa, as marcas da Revolução são certamente mais profundas do que para os herdeiros de Abril. Para estes, a Revolução é o espelho da valentia e determinação
de uma geração que viveu e sentiu na pele as opressões, as repressões e as humilhações que os regimes ditatoriais causaram aos povos que viveram sob o seu domínio. Foi deste domínio que os militares de Abril livraram os seus filhos, os seus netos e as gerações vindouras. Para nós, agora libertos, para além de ser motivo de celebração, esta data é uma excelente ocasião para refletirmos sobre os caminhos trilhados no passado e para refletirmos sobre o futuro. Só assim conseguiremos extrair as verdadeiras lições da nossa história. Nos últimos 3 anos, Portugal tem vivido momentos muito difíceis, mas o sentido de responsabilidade revelado pelo povo português deve ser enaltecido. Os portugueses, que todos os dias são confrontados com grandes sacrifícios e duras exigências, dão mostras todos os dias da sua maturidade cívica absolutamente consolidada ao fim de 4 décadas de democracia. Apesar das dificuldades, não perdemos a identificação com os valores da democracia, nem abandonamos o espírito de coesão nacional que sempre caracterizou o povo português. Minhas senhoras, meus senhores, é nesta maturidade cívica que os jovens encontram a sua inspiração e motivação para dar continuidade às conquistas de Abril. Tendo em conta as exigências presentes, que certamente se irão prolongar por muitos anos, o país precisa que as gerações mais jovens acreditem nos mecanismos democráticos conquistados pelos militares de Abril. É preciso que os jovens acreditem que é através da política, essencialmente através de uma política de rigor, na qual se revejam e participem, que o país encontrará uma linha de rumo sustentável, de estabilidade e de progresso. É tempo das instituições e dos líderes locais ouvirem e falarem a uma só voz com os seus cidadãos. Vamos mobilizar todos e cada um dos cidadãos para participarem ativa e responsavelmente, comprometidos com os projetos locais para assegurar o desenvolvimento do concelho, a fixação da população, a criação de mais emprego e a promoção e valorização do empreendedorismo. Podemos fazer deste concelho, de novo, um concelho precursor do desenvolvimento económico e social sustentado, integrado numa política de desenvolvimento que já não é só local, mas que tem de ser cada vez mais global. Podemos e devemos. Se há 40 anos Portugal mostrou ao mundo como é possível mudar de regime sem violência, agora, pelo nosso sentido de responsabilidade e pelos compromissos que assumimos à escala europeia, cabe-nos a nós conseguirmos contribuir também para a construção de um país e de uma Europa ainda mais solidária e mais próspera. Vamos cumprir o sonho de Abril. Viva Alcanena, viva o 25 de Abril, viva Portugal. Muito obrigado. Vamos agora ficar com mais um momento de poesia, com o poema Salgueiro Maia, de Manuel Alegre, dito por Andreia Pires. Ficaste na pureza inicial do gesto que liberta e se desprende. Havia em ti o símbolo e o sinal. Havia em ti o herói que não se rende. Outros jogaram o jogo viciado. Para ti, nem poder, nem sua regra. Conquistador do sonho inconquistado, havia em ti o herói que não se integra. Por isso, ficarás como quem vem dar outro rosto ao rosto da cidade. Diz-se o teu nome e sais de Santarém, trazendo a espada e a flor da liberdade. Vai usar da palavra o representante do Partido Socialista, Sr. José Luís Ramos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Representantes dos partidos e grupos políticos com assento na Assembleia Municipal, Srs. Bombeiros, Sr. Comandante Distrital, Sr. Padre, órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, 40 anos volveram desde a madrugada de 25 de abril de 74, onde um grupo de homens devolveu a liberdade ao povo português. Uma liberdade conseguida sem violência e sem conflitos, conquistada um regime que durante tantos anos aprisionou, amordaçou
os sonhos e os futuros de tantos portugueses. Para a minha geração, nascida depois do 25 de Abril, essa liberdade conquistada pela bravura dos heróis de Abril, a democracia, a liberdade, a expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de imprensa, a igualdade da mulher, são muitos dados adquiridos. A minha geração não sentiu as dificuldades como muitos de vós aqui sentiram, mas ecoou no meu espírito a sabedoria dos sobreviventes desta ditadura de muitos anos e como muito importante manter os direitos adquiridos desta mesma revolução. Neste momento, o nosso país está novamente a ser colocado à prova. A democracia está a passar por sérias dificuldades, com uma crise socioeconómica em que nos vemos crescer o fosso entre os estratos sociais e como isso trouxe-nos a esta profunda crise de valores. Assistimos a uma usurpação dos direitos laborais, com uma redução salarial, o aumento da carga horária, o aumento da taxa de desemprego, ataque aos pensionistas, que tanto contribuíram para o desenvolvimento do país ao longo de todos estes anos. Vemos os nossos jovens, o futuro da nossa nação, a saírem e a serem expulsos para outros países em busca de uma vida melhor. Para tal, tal qual fizeram uma geração na década de 60, obrigados a quebrar o laço com as suas famílias e com o seu país. Profissionais qualificadíssimos que vão empobrecer os nossos setores. Vemos a nossa qualidade de vida, em alguns anos, esta parte, a ser diminuída, sendo uma das subsequentes consequências da austeridade. Em todos nós subsiste a consternação e o receio pelo amanhã. Vivemos assombrados pelas incertezas das condições de vida, pela progressão na carreira, uma reforma condigna na qualidade do ensino, de uma saúde saudável, de um ataque à justiça, do aumento salarial e até mesmo a comida na mesa. 40 anos depois, somos confrontados com uma realidade de todo nada idêntica aos motivos que levaram à Revolução dos Cravos. Agora, mais do que nunca, é necessário refletir sobre o estado atual da democracia, quando há descredibilização do sistema político, das entidades financeiras, de todos os intervencionados, ou somos atualmente intervencionados por entidades externas que nos impuseram um plano de austeridade demasiado duro. Quando temos um Estado que se demite das suas funções enquanto entidade reguladora, protetora, defensora e promotora das várias áreas da sociedade, urge mais do que nunca conquistar novamente essa liberdade. Urge reparar a confiança dos portugueses. Com perseverança e sentido de responsabilidade, com o esforço de todos, vamos retomar as rédeas deste país. Vamos restaurar os direitos conseguidos por uma geração de portugueses empreendedores, pioneiros e destemidos. Cabe a cada um de nós esses direitos e mobilizar a sociedade civil para que Portugal seja amanhã mais justo, mais unido e mais democrático. Por respeito aos homens que lutaram para que hoje vivêssemos a democracia, para que hoje pudéssemos estar aqui, vamos dar continuidade ao sonho concretizado em abril de 74, para que as gerações futuras não percam o que já foi conquistado, para que nós e as próximas gerações vivam um Portugal melhor, para que as próximas gerações nunca tenham de sofrer as dificuldades que os nossos pais já sentiram no passado. Para que a minha geração, que apenas conheceu a ditadura nos livros da história e nas palavras dos mais velhos, não venha a sentir as agruras dos velhos tempos e mantenha a democracia que sempre conhecemos. Nessas palavras, e assim termino. Viva o 25 de Abril. Vamos agora ouvir o último poema desta sessão, Cantiga de Abril, de Jorge de Sena, dito por Vicente Batalha, André Conceição, Inês Gaivoto, Bruno Oliveira, Bruno Gomes Dias e Andreia Pires. Às Forças Armadas
e ao povo de Portugal: não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Quase 50 anos reinaram neste país e conta de tantos danos, de tantos crimes e enganos, chegava até à raiz. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Tantos morrem sem ver o dia do despertar, tantos sem poder saber com que letras escrever, com que palavras gritar. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Essa paz de cemitério, toda prisão ou censura, e o poder feito galdério, sem limite e sem cautério, toda embófia e sinecura. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Esses ricos sem vergonha, esses pobres sem futuro, essa imigração medonha e a tristeza, uma peçonha, envenenando o ar puro. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Essas guerras de além-mar, gastando as armas e a gente, esse morrer e matar sem sinal de se acabar por política demente. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Esse perder-se no mundo o nome de Portugal, essa amargura sem fundo, só miséria sem segundo, só desespero fatal. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Quase 50 anos durou esta eternidade, numa sombra de gusanos e em negócio de ciganos, entre mentira e maldade. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Saem tanques para a rua, sai o povo logo atrás, estala enfim altiva e nua, com força que não recua, a verdade mais veraz. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Vai agora usar da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Engenheiro Silvestre Pereira. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Srs. representantes dos partidos políticos e forças políticas representadas na Assembleia e na Câmara, senhoras pessoas e entidades convidados nesta cerimónia e intervenientes nesta sessão, senhores vereadores, senhores deputados municipais, senhores presidentes de junta de freguesia, demais eleitos, comandante distrital dos bombeiros, senhor comandante dos bombeiros e toda a corporação de Minde e Alcanena, senhor Padre Carlos, membros da comunicação social, com especial apreço para a TV Minde, seus colaboradores da autarquia, caros munícipes, senhoras e senhores. A todos agradeço a vossa presença e a colaboração e o empenho nesta sessão. A celebração dos 40 anos envolvidos sobre o 25 de Abril de 74 e que associo naturalmente e com muita alegria o centenário do Concelho de Alcanena, transmuta-nos para um tempo de mega expectativas próprias de um país situado entre o mar e a guerra, onde vivia o mais infeliz dos povos à beira-mar, nas palavras de Dário dos Santos. Grande poeta, como tantos outros, fez da palavra a sua arma. Contra o regime que asfixiava um povo e um país, onde o pão era contado e onde as palavras eram sufocadas. E então surge Abril. Quem o fez era soldado, homem, novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Foram esses homens, muitos deles jovens e capitães, e soldados que libertaram o país e deram voz a um povo que ansiava por uma vida melhor, por um futuro iluminado de esperança. Há dias, em conversa com um desses capitães,
que de Santarém partiram rumo a Lisboa, ouvi-lhes a expressão de que a única certeza que tinham era a da incerteza total sobre o que poderia acontecer. Só sabiam que tinham de dar resposta a um povo sofrido e amordaçado por uma censura feroz. Só sentiam a inevitabilidade de pôr fim a uma guerra que nos mantinha na condição de colonizadores colonizados, citando o historiador Oliveira Martins. Colonizados porque os verdadeiros interesses económicos eram dos estrangeiros e nós, portugueses, ficávamos com o horror e a crueldade de uma guerra que sofríamos e fazíamos sofrer. Permitam-me um pensamento mais pessoal, em que eu próprio, jovem, estudante, me associei a todos quantos aqueles, naquela madrugada, se foram juntando aos soldados em evidente sinal de apoio. Tudo servia para acompanharmos de perto os acontecimentos. Subimos a árvores, a carros, a tudo quanto nos permitiria ver mais além, como se quiséssemos ver o futuro tornado presente. Era impossível travar aquela multidão que crescia a cada momento, como que aumentar a força dos militares com a força da sua presença. E, finalmente, foi um abril de amigo. Nas palavras de outro poeta, que fez da poesia uma arma, Manuel Alegre. Um abril de uma primavera de esperança renascida para um povo já sem esperança. As ruas, as praças, os campos, as escolas, as famílias incendiaram a sua imaginação com a promessa de uma sociedade mais justa, em que todos pudessem ser felizes sem a opressão que há décadas pesava sobre a cabeça dos mais frágeis e dos esclarecidos defensores da liberdade e da justiça. Muitos deixaram de ter medo. Outros, em menor número, estremeceram de pavor. O país fervilhava de entusiasmo a descobrir realidades até então desconhecidas, porque não vividas. Sonhar alto, viver intensamente uma liberdade ainda criança. O mundo ocidental receou. Afinal, este pequeno país poderia ser o rastilho para a implantação de regimes políticos comunistas numa Europa sob a influência dos Estados Unidos, da América e da NATO. A Europa, social-democrata, liderada pela Alemanha, reagiu e começaram a chegar ao país enormes somas de dinheiro para reforçar movimentos políticos e sociais que se opunham ao modelo de influência soviética. Terá começado aqui a nossa dívida à Alemanha, dívida essa que persiste através da comunidade europeia. No início, a esperança e deslumbramento criados após o derrubo do 25 de Abril, do regime opressor, permitiu, apesar nem sempre da melhor forma, que se fosse criando um país que soube dar espaço a uma democracia em que todos, homens e mulheres, das mais variadas profissões e vivências, poderiam escolher livremente os seus representantes, poderiam usar a palavra para manifestar o seu desacordo ou descontentamento. Um país onde a educação foi um dos objetivos e conquistas de Abril e constitui hoje um dos pilares mais consistentes para o desenvolvimento em todas as suas vertentes. Um país onde o acesso à saúde foi democratizado e muito contribuiu para o aumento da esperança e qualidade de vida. Um país onde a segurança social retirou da mendicidade muitos idosos e da pobreza muitas famílias. Um país que foi, entretanto, acumulando dívida que nos asfixia e nos esmaga,
a esperança no futuro se não encontrarmos nesta Europa uma forma justa e solidária de a pagar. A par disto, nestes 40 anos, as transformações que ocorreram no país e no mundo não só foram muito rápidas, como suscitaram algumas alterações de paradigma. Assim, do orgulhosamente sós, passámos para um mundo global, em que tudo se passa vertiginosamente e cujos efeitos não controlamos. Da limitação do acesso à informação e ao saber, passámos para a condicionante da seleção do importante e do credível. Da financiarização do mundo através de uma especulação não controlada. Da corrupção e crimes económicos impunes perante uma justiça que se tem revelado ineficaz. Por não encontrarmos nesta Europa uma forma justa e solidária de pagarmos a nossa dívida, ficaremos com pouca esperança no futuro. Por tudo isto, da expectativa nas realizações de Abril, passámos para uma fase de desencanto, que é hoje o expoente da nossa frustração. Contudo, o legado das conquistas de Abril é positivo e deve ser uma causa para que nos unamos, trabalhemos em conjunto na construção sustentada das barreiras que se oponham à sua destruição. Por isso, é preciso acordarmos. É preciso usarmos a arma da liberdade para que a democracia se fortaleça. É preciso usarmos a palavra sentida, fruto do conhecimento e do respeito pelos direitos do homem. É preciso usarmos a palavra responsável de quem tem a obrigação de participar na vida deste país. É preciso usarmos uma palavra que agite um povo adormecido. Vivam os heróis do passado de Abril. Vivam os cidadãos obreiros da felicidade do futuro. Viva o Conselho de Alcanena, viva Portugal! Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Engenheiro Silvestre Pereira, declaro encerrada a sessão solene pública comemorativa do 40º aniversário do 25 de Abril. Vamos terminar com o hino nacional. Muito bom dia a todos. Levamos a todo mundo esta sessão solene que assinala o 40º aniversário do 25 de Abril. 25 de Abril de 1974, recordado aqui neste ano de 2014 no Salão Nobre da Câmara Municipal de Alcanena. É um momento histórico, a TV Mind leva também a todo mundo. Senhora Presidente, muito bom dia. Foi esta a sessão solene. Nos discursos há um pouco de angústia, mas também há uma vontade enorme de um futuro melhor para o país e nomeadamente para o Concelho de Alcanena. Exatamente. O 25 de Abril tem essa característica, é uma característica simultaneamente reflexiva, não é? Sobre a condução do país, sobre o que levou
àquela Revolução de Abril e, simultaneamente, um pensar e um olhar sobre o presente e uma projeção sobre o futuro. Há uma característica também do povo português, é a característica da esperança no futuro, mas também uma consciência muito realista do presente. E o que esteve patente também na generalidade dos discursos é realmente a situação económica e social que hoje o país vive, o aumento do desemprego, dos níveis de pobreza e das desigualdades sociais e das diferenças existentes que se têm realmente que se têm acentuado entre os mais ricos e os mais pobres. Portanto, há uma grande tem-se acentuado sem dúvida a desigualdade social no nosso país. O que é certo é que também é sentido nos discursos e felizmente que é sentido no país, há e tem que haver uma esperança no futuro. Aquilo que também de alguma forma é transmitido, é sentido, e eu como Presidente da Câmara faço sempre esse apelo e também esteve patente no meu discurso, é aumentar a participação cívica, é levar as pessoas a envolverem-se mais nos projetos, a colaborarem mais nas iniciativas, a envolverem-se mais. Portanto, nós vamos às pessoas, mas também é importante que as pessoas venham a nós nas várias iniciativas. E é bem visível a diversidade de atos, de acontecimentos, de atividades que se realizam no nosso Conselho, em concreto, e felicito aqui a TV Mind por dar rosto e por dar visibilidade a essas mesmas iniciativas. O que é certo é que a população poderia participar mais, e esse é o grande apelo que fazemos também neste dia 25 de Abril, em que se assinala os 40 anos do 25 de Abril, ano em que também se assinala os 100 anos do Conselho, é que a população venha à rua, venha participar nas iniciativas, colabore, porque isso torna-nos mais fortes, mais coesos, envolve-nos na concretização de projetos que são comuns. Portanto, parabéns ao 25 de Abril, ao Conselho de Alcanena, a Portugal e à TV Mind, que faz hoje aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal de Alcanena e nesta comemoração do 40º aniversário do 25 de Abril, a sua primeira sessão em direto na Câmara Municipal de Alcanena. Parabéns e bem-aja à TV Mind. Muito obrigado. Ficam então as palavras da doutora Fernanda Aceceira, Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, a equipa de reportagem da TV Mind, ela que faz um apelo para que as pessoas do Concelho de Alcanena passem a colaborar mais nas várias iniciativas promovidas e levadas a efeito pela Câmara Municipal de Alcanena, nomeadamente neste ano de centenário. O engenheiro Silvestre Pereira é o Presidente da Assembleia Municipal. Muito bom dia. 25 de Abril, 40 anos depois, é uma data que se comemora e uma data onde nos discursos é visível um acreditar no futuro, nomeadamente no futuro de Alcanena. Sim, com certeza. Bom dia a todos os munícipes e com certeza que nesta data o muito que podemos dizer é de facto enaltecer os munícipes em concreto para que se associem a esta data comemorativa e ao mesmo tempo que num espírito de unidade, como aqui foi refletido, num espírito de empreendedorismo, de solidariedade e de participação cívica, sejam capazes de, em conjunto com os órgãos autárquicos, com as entidades e associações e diferentes associações que existam no nosso Concelho, de conseguir superar as grandes dificuldades que estamos a atravessar, mas que tenhamos a ideia firme e a esperança, como tiveram os capitães de Abril, de conseguir transformar também aqui no Concelho e ajudar a transformar o país para um país mais próspero, mais livre, mais democrático e mais solidário. Sr. Presidente, estamos em direto para o mundo. Uma palavra para os imigrantes portugueses.
Os imigrantes portugueses, como aqui foi referido, são um conjunto de pessoas que são os mais empreendedores, são os mais audazes, são os navegadores do século XXI. De antes navegava-se para descobrir novos mundos. Agora navega-se e percorre-se novos mundos para o sustento e para o progresso das suas famílias e do seu país. Bem-ajam a todos e com um sentimento de lamento de não poderem estar connosco e de não poderem continuar aqui. Foram forçados a sair, mas não vejam essa situação como uma situação permanente e determinante. Sejam capazes de ter esperança e de vir ter connosco e ajudar a construir o nosso país nas condições que disse, mais próspero, mais solidário, mais democrático e mais livre. Até sempre. O Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena também aqui a deixar algumas palavras de esperança e um apelo aos imigrantes para que não façam da sua estadia uma estadia permanente, mas sim uma estadia em que no futuro pensem em regressar ao país e nomeadamente ao Concelho de Alcanena. A partir do Salão Nobre da Câmara Municipal de Alcanena foi a transmissão em direto das comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril, com imagem de André Coelho, Rui Venâncio, Carlos Alves, a TV Mind.